Olá, amigos e amigas, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à TV Espaço da Comunidade, lugar de transformação política e social. Confesso para vocês que eu já não sei viver mais sem esse espaço, não sei mais viver sem estar com vocês aqui toda sexta-feira, batendo um bate-papo legal, bem cabeça, sempre uma temática que vem interagir com o nosso dia a dia, com a nossa vida, contribuir, né, com a nossa caminhada. E o convidado de hoje aqui na TV Espaço da Comunidade é o... Fazer um suspensezinho aqui para vocês, né? A gente divulga durante a semana, mas o pessoal fica sempre esperando aqui eu falar um pouquinho, né? Mas essa pessoa que eu vou trazer hoje aqui na TV Espaço da Comunidade é jornalista, é escritor, professor universitário, especialista em comunicação, educação, mestre e doutor, e membro da Academia de Letras de Campina Grande. É filho da dona Fátima e do seu Aldo, natural de Vaza Alegre, mas hoje reside em Campina Grande, na Paraíba. Vazalegrense, do Canidezinho, lá do Sítio Queixada. Convido para fazer parte hoje, para bater um papo com a gente, Jurani Oliveira Clementino, ou simplesmente, carinhosamente, Tijura, para os alunos queridos, né, professor? Seja bem-vindo à TV Espaço da Comunidade. Muito boa noite, Michael, boa noite a todo mundo que acompanha a TV Espaço da Comunidade. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês. E é isso, eu espero contribuir com alguma coisa juntamente com esse projeto de vocês. Me coloco à disposição, seja o Jurani, o Jura, o Tijura dos alunos, enfim. Fiquem muito à vontade para isso. Jurani, fique super à vontade. Aqui é um projeto que tem como objetivo aproximar mais as pessoas da sociedade dentro de uma linguagem que dialogue, né, com o cotidiano, com a realidade das pessoas e também dá oportunidade das pessoas conhecerem mais os nossos irmãos vazalegrenses, jovens, histórias, enfim, talentos escondidos. E eu queria até começar hoje o nosso programa trazendo aqui uma escrita, vamos dizer assim, né, da Franciele Soares. Ela é lá do Maridos Carlos, é filho da Dona Cecília, né? Dona Cecília tem uma família numerosa, mas uma família bonita, uma família de encher os olhos, né? Uma galera estudiosa. E ela escreve, tem muita vontade de publicar um livro. Aí eu estive essa semana lá na casa dela, na comunidade, e eu falei que ia entrevistar. Ela falou que escrevia, e eu falei, pois manda alguma coisa que eu quero ler lá no programa da TV Espaço da Comunidade. E Jurani, ela também se inspira em você. E ela escreveu aqui, vá em frente e tenha fé. Na vida nada pode ser modificado, até que seja enfrentado. Assim como nada pode ser enfrentado até que seja modificado. Por isso, mesmo que seja difícil na vida, os obstáculos, mesmo que as pessoas critiquem e queiram te colocar para baixo, procure fazer diferente, porque aqueles que te julgam hoje irão te aplaudir lá na frente. Então, vá correr atrás do sim e não ligue para tudo. Correr atrás do sim. E não ligue para ninguém. É do sim que tudo precisa. Porque o não você já tem. Você precisa continuar. Vá em frente e tenha fé. Não deixe ninguém te atrapalhar. Se a vida bate, tu revida. Se cair, você levanta. Agarre todas as oportunidades que você desperdiçou antes. Se pensar em desistir, o que tenho para dizer, você não sabe a capacidade que Deus colocou em você. E eu começo aqui com essas palavras da Franciele, porque é uma jovem sonhadora que tem uma história não diferente da sua, né? É uma menina que mora lá no sítio Maridos Carlos, distrito do Canidezinho, que tem esse talento, que gosta de escrever, está lá escondidinha, assim como o dia Jurani também esteve escondidinho, né? E hoje é conhecido além fronteiras. E nós iniciamos assim com essas
lindas palavras da Franciele Soares, do sítio Maria dos Carlos, e eu já mando para você aqui a primeira pergunta, porque esse nosso programa, a gente traz uma temática, mas sempre eu gosto de perguntar um pouquinho sobre a trajetória do nosso convidado, porque são pessoas que são exemplos de superação e a nossa juventude precisa disso, precisa de referência positiva. E eu lhe pergunto, como foi a sua infância, né? Como que foi essa infância, Vaz Alegrense, lá do distrito de Candezinho, de um tempo das coisas eram mais difíceis. A gente olha hoje para o Jurani, professor, universitário, jornalista, e às vezes a gente só olha para isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí da infância. Bom, primeiro eu gostaria de mandar o meu abraço e meus parabéns à Franciele, né? O sítio dela é um sítio vizinho ao meu. Talvez o que eu fale aqui a respeito da minha infância, das minhas vivências, das minhas experiências no período da infância e da adolescência tenha muito a ver com o que ela vive hoje. Quero dizer também que ela escreve já com uma pegada poética, né, de uma linguagem que não é só prosa, mas que também é poesia. Isso é muito interessante. E eu sou um menino de sítio. Eu sempre digo isso porque eu gostava de ir à cidade, mas eu ia muito pouco à cidade. Então, minha vida toda, até os 18 anos, né, esse período de juventude e adolescência, foi muito centrada no sítio, que é lá no sítio Queixada. E como todo menino de sítio, eu tinha essas experiências rurais que esses meninos, na maioria deles, têm ou tinham. Não sei, hoje o sítio está muito urbanizado, mas enfim, o nosso sítio era um sítio mais isolado, mais distante de tudo. As dificuldades que a gente tinha para ir à cidade eram muito grandes, a gente ia a cavalo, era uma dificuldade. Às vezes os pais não queriam levar a gente, não porque eles fossem ruins, mas porque tinha toda essa mão de obra para a gente chegar à cidade. Depois é que apareceram os primeiros carros, e aí tinha aquele carro da feira que ia todo final de semana, mas era um carro que ia lotado, ia com as pessoas todas fazer as suas compras da semana, e aí a gente não tinha. Então eu vivi muito a experiência de estar no sítio e aproveitar tudo que ele oferecia, né? Desde as brincadeiras infantis, desde as caçadas aos animais, desde os banhos de riacho, de açude, aprendi a nadar nesses poços de sítio mesmo. Hoje a gente tem dificuldade inteira, quando se tem um açude, e nem é todo sítio que tem isso, mas na nossa infância a gente tinha, eu acho que chovia mais, ou tinha alguma coisa diferente que a gente tinha mais espaço para isso. Então eu estudei minha infância toda em escolas rurais, na escola Pedro Alexandre de Souza, que é a escola do sítio Queixada. Depois eu estudei no sítio Baixo Verde, que é vizinho, né? Pedro Alves da Costa, que é a escola. E depois eu fui estudar no sítio Carnaúbas, na época, 2004, 2005, era Telecurso 2000, e eu me acostumava com aquelas aulas. Hoje o que a gente está tendo é essas aulas remotas. A gente tinha aula por televisão naquele período ali, 90, eu falei 2005, 95, 96, por aí, eu tinha essas aulas remotas pelo Telecurso 2000 na escola na escola Manuel Salvador, lá no sítio Carnaúbas. Né? Somente depois é que meus pais... minha avó falou com uma irmã dela que estava com os netos em Vaz Alegre, e aí eles me receberam para que eu pudesse dar continuidade a meu ensino fundamental ainda, questão de quinta, sexta série, daí em Vaz Alegre. Mas a minha vida praticamente toda é a história de um menino de sítio que, inclusive, eu vivo muito essas memórias, entendeu? A minha vida hoje, e as minhas produções, em grande medida, elas estão muito pautadas nas experiências que eu vivi nesses tempos de infância da zona rural. Jurani, quando encerrou ali aquele período, as séries que tinha, né, no sítio para você estudar, né, e seu pai falou para filho de pobre, já tem conhecimento suficiente, e aí, como é que foi isso? Ficou com medo de parar de estudar? Como é que foi esse momento?
Ainda é bem doloroso isso para mim, porque ele falava aquilo, mas eu acho que ele não sentia aquilo, sabe? Era como se ele dissesse aquilo como se Voltar, né? dissesse, como se ele não quisesse dizer. A gente não tem condições e é melhor parar. Então ele achou uma maneira de dizer diferente, que na verdade é a mesma coisa. Enfim, é bem triste isso, sabe? Porque ninguém quer dizer para seus filhos que não é possível, que não dá, que não consegue, que não vai dar certo. Ele falou isso, mas eu sei que no fundo, ele não queria dizer isso, mas se viu um pouco obrigado, porque eu era um menino que eu não mencionei isso, né? Mas eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre. Eu acho que eu falo às vezes que eu herdei isso da minha mãe, porque minha mãe ela foi professora, hoje ela é professora aposentada, mas ela foi professora durante 25, 30 anos. Era professora primária desses alunos, alfabetizou uma geração de meninos lá do meu sítio. E eu acho que essa lida dela com os livros, essa relação dela com o ensino, tudo isso foi aos poucos me estimulando a também gostar, a querer. Então eu pegava os livros, eu pegava os cadernos e eu fui tomando gosto por aquilo. E meu pai via, de fato, que eu tinha esse interesse meio que vocacional para o estudo, tanto que muitas vezes, já quando eu passei um período que eu ia e voltava para Vaz Alegre estudar e ainda morando no sítio. Então, eu morava no Queixada, eu saía de 4 horas da madrugada para as Carnaúbas, eu pegava um carro nas Carnaúbas, quando o riacho estava cheio e o carro não passava ali no riacho, a gente pegava lá no Jatobá, na casa, depois do riacho, né, na casa de seu Raimundo, acho que é Raimundo Preto, não sei, aquele senhor que tem lá na saída do Riacho. Então a gente pegava o carro ali e ia para Vaz Alegre. Então eu ia e voltava todos os dias e meu pai me liberava, dizia, Jurani está a fim de estudar, gosta de estudar, não precisa estar por obrigação indo para a roça, porque todos os outros meus irmãos iam e eu me sentia às vezes constrangido em não ir, mas ele dava essa justificativa, que era porque eu gostava de estudar e eu ia me dedicar aos estudos, não precisava necessariamente ir para o roçado. Às vezes, quando eu estava mais livre, eu ia à tarde, quando eu chegava, porque isso, eu ia chegar, era 1h30, 2 horas da tarde, de Vaz Alegre, para começar tudo de novo e no dia seguinte continuar. Jurandir, você falou da dona Fátima, né, sua mãe, professora, não é isso? Por mais de 25 anos. Será que eu poderia dizer assim que filho de peixe, peixinho é? Porque sua mãe é professora há mais de 25 anos e seu pai é um poeta da vida, né? É um homem que traz a poesia na sua naturalidade, né? É um poeta da vida. Isso influenciou essa junção? Mãe professora, pai poeta, serviu de inspiração? Com certeza. Eu acho, assim, toda vida que eu falo sobre meu pai, né, sobre essa questão dele também ser um poeta, dele também gostar de escrever os versos dele, as poesias dele, as pessoas dizem, então tá explicado, é filho de peixe, peixinho já sei de onde veio essa questão toda. Então, de fato, eu atribuo muito essa questão desse meu lado, às vezes até de escrever alguns versos, de publicar algumas. Eu tenho um livro que eu nunca lancei, eu estava inclusive revisando esse período agora, que é um livro de poesia, de coisas antigas que eu fiz, né? E eu atribuo isso também a meu pai, que gostava dessas questões. Eu tive agora aí no Vaz Alegre, há 15 dias, e ele dizendo, eu não sei daquela poesia, eu não sei onde é que está, porque ele, diferente da gente, que é mais cuidadoso, ele escrevia e às vezes colocava no caderno e não tinha muito zelo, acho que, não sei, não dava muita importância, porque acho que é uma coisa da inspiração mesmo, ele não atribuía muito sentido àquilo e acabava jogando para lá. Só que eu consegui
ainda no final dos anos 90, início dos anos 2000, passar grande parte dos textos dele, das poesias dele, para um caderno, que eu não sabia onde estava esse caderno. E aí eu pedi para que me procurassem lá no sítio ou na casa da cidade, onde eu tinha deixado umas coisas, e me enviaram. E eu tenho umas 15 a 20 poesias dele, e ele me falando esses dias que não sabia onde estava. Você está lá em casa, eu estou com elas. Inclusive, eu passei para o computador e eu quero lançar um livro numa coautoria com o senhor, para que a gente possa dividir esse livro juntos, as suas poesias e as minhas poesias. Mas eu devo isso também a ele. Você falando assim, eu fico com meus olhos. Você falando já é de forma poética, já, sabe? Toda essa história, seu pai. Aí já vem na minha memória aqui que talvez. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da cultura, né? Mas talvez a forma do seu pai agir, aquela forma de carinhosamente dizer: ó, Jurani, você já estudou bastante, sempre tentando confortar, né? Mas também você traz essa questão das poesias dele, que ele escrevia, mas guardava, talvez guardava porque não tinha tanta perspectiva de uma publicação, de ser visto. Enfim, nós vamos já conversar sobre isso, mas eu ainda vou explorar um pouquinho da sua história, porque tem um pessoal que está aqui nos acompanhando. Quero agradecer a todo mundo que está online, e a sua história é uma história de superação. E, Jurani, no início da sua vida acadêmica, aliás, antes da sua vida acadêmica, teve uma olheira, né? Vamos dizer assim, teve uma olheira que olhou para você, que viu o seu potencial e que estendeu a mão. E até isso é poético, cara. Toda a tua vida, a tua história, os acontecimentos, pegar o ônibus para ir para a escola, ir na estrada carroçal, passar o riacho, enfim. A sua vida é envolto na poesia, enfim, tudo é muito bacana de se contar. Como foi isso? Alguém te olhar e ver e falar assim, cara, você tem potencial. Você quer ser jornalista, você vai ser jornalista. Isso não é uma coisa que acontece todo dia. Não acontece toda hora isso. Como que foi isso? Isso eu não sei explicar, cara. Eu realmente não sei, mas assim, é uma história, é a história do menino e sua fada madrinha, né? Essa coisa dos contos de fada aconteceu comigo. A Cida, né? Eu mando um beijo para ela. Eu estou devendo uma live com a Cida, eu tenho uma gratidão imensa por ela. Vou convidá-la para a gente bater um papo, para que as pessoas conheçam, né? Porque o pessoal que me acompanha e que sabe dessa história também conheça a Cida. E aconteceu aí em Vaz Alegre essa história, porque eu fui, não mencionei, mas puxando essa coisa da minha mãe, eu também fui professor aí em Vaz Alegre e dei aula no programa de educação de jovens e adultos, no final dos anos de 1990, 99. E eu participei de um processo de formação dos professores que aconteceu aí na Secretaria de Educação de Vaz Alegre, e foi aí onde a Cida me viu, né? Eu tinha quem estava nesse, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é seu colega vereador. Quem estava nesse Pedro Bidu, será? Não, gente. Lembra aí, mas ele estava nessa formação. Ele eram 18, 19, eram uns 20 professores, e a gente foi escrever sobre os 500 anos do Brasil, que tinha sido um tema que eram duas professoras, a Cida e uma colega dela, que estava dando essa formação. E aí foi quando ela me viu, ela viu meu texto. Na verdade, a minha carta de apresentação para a Cida não foi um oi, olá, quem é você, tudo bem, não. Ela viu meu texto, ela leu meu texto e ela perguntou quem é Jurani Oliveira Clementino, e eu não sabia, porque a pergunta, me identifiquei, sou eu, e ela fez a seguinte pergunta: você já fez faculdade? Eu falei, não, vou fazer esse ano, eu estava terminando o ensino médio. E ela disse, você vai fazer para quê? E aí eu disse, vou fazer direito no Crato, porque é a cidade mais próxima que tem, mas o que eu queria fazer era jornalismo.
E ela olhou assim de cara para mim e falou: não, você vai fazer jornalismo, porque o seu texto já é um texto jornalístico. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, caramba, e aí? Eu não sei quem é essa mulher, por que que ela está falando isso? O anjo que apareceu ali na minha vida. E ela era funcionária aqui da Universidade Estadual da Paraíba e me pediu a documentação, porque ela tinha direito a fazer 5 inscrições no, no... Minha irmã está lembrando aqui que quem estava fazendo esse tipo de curso era o Luiz do Conselho. Ah, Era meu Luiz. colega, Luiz, que estava participando comigo também desse curso. E aí a Cida fez a minha inscrição no vestibular e me mandou pelos correios o material para que eu estudasse em Vaza Alegre. E eu estudei, peguei aquele manual e fui de cima a baixo, me sentava lá no terreiro lá de casa, debaixo do pé de jureminha, que já cortaram o pobre, mas enfim, eu estudei debaixo desse pé de jureminha, e pegando os livros que eu tinha, o material que eu tinha, que era muito pouco, a gente não tem acesso às coisas que a gente tem hoje, com a facilidade que a gente tem, e vim fazer. Ela me recebeu aqui na casa dela, ela estava aqui em Campina Grande, ela me buscou na rodoviária, ela me deu esse abrigo, e quando eu passei, eu vim morar, inclusive, na casa dela. Ela já estava se desligando aqui de Campina Grande, ela voltou para o Ceará, e eu fiquei um bom tempo, passei acho que 8 anos da minha vida aqui cuidando dessas coisas dela. Quando eu comecei a estagiar, ganhar alguma coisa, eu disse: não, Cida, não é justo eu estar na tua casa e não dar uma contribuição, não é um aluguel, não estou pagando o aluguel, mas eu quero. E aí ela: não, não precisa, enfim. Acabou que a gente. Eu só saí de lá mesmo quando eu comprei meu espaço, e aí eu digo: não, Cida, eu posso ficar aqui à sua disposição para você precisar, dar um apoio aqui, acompanhar tuas histórias aqui, tuas casas, tua casa, enfim, mas agora eu estou indo para um espaço meu. Ainda hoje a gente é muito amigo, ela esteve aqui, enfim. Cida é um amor de pessoa, é um anjo, é minha fada Anjos, madrinha. anjos existem, né? E eu acho que você, assim, não existe limites na vida de quem topa viver verdadeiramente, né? Não existe limite. Para quem é desbravador, você vai vivendo e a vida vai lhe brindando com conquistas e conquistas. E como foi, né? Eu sempre cito, sair lá da zona rural de Vaza Alegre, do Candezinho, do Sítio Queixado, eu sempre cito isso, porque eu vejo que você tem muito orgulho das suas origens. Principalmente quando você está a passeio na casa dos seus pais, eu vejo que você tem orgulho de falar um pouco do dia a dia, de ir para a labuta mesmo ali, para a agricultura, ajudar. Então você tem muito orgulho disso. Como foi sair do Sítio Queixado para a Academia de Letras de Campina Grande? Esperava por isso já? Olha, não, é porque eu esperava, inclusive, fazer parte da Academia de Letras do Vaza Alegre, mas eu acabei fazendo parte da Academia de Letras de Campina Grande. Por quê? É, eu não conhecia esse universo das letras aqui em Campina Grande. E a gente sabe que esses espaços, em sua grande medida, eles são fechados, seletos. Mas, coincidentemente, eu estive no lançamento do livro A Cidade, que foi o livro vencedor do Prêmio Jabuti de 2018, que é de um cearense. Ele veio lançar esse livro aqui em Campina Grande. Eu fui para o lançamento, e no lançamento estava o presidente da Academia de Letras de Campina Grande, o professor Josemir Camilo. E ele me viu, a gente nunca tinha se encontrado, eu não conhecia de jeito nenhum, e ele chegou para mim e falou: você é Jurani, não é? Eu disse: sou. Aí ele disse: olha, eu sou o professor Josemir, eu acompanho os seus textos no Paraíba Online, que é um portal que eu escrevo aqui em Campina Grande. Rapaz, você escreve muito bem, você é um escritor maravilhoso. E começou a fazer vários elogios. Falei: obrigado, professor, eu vejo também. Eu lembrei: eu também vejo o senhor com seus textos lá, não sei o que. Ele disse: olha, a gente está querendo dar uma renovada na academia, e em março, isso foi no mês de dezembro do ano de 2017, ele disse, 2018, ele disse: em março de 2019 a gente vai fazer uma eleição. Você não queria participar, colocar seu nome para ser avaliado? Aí eu falei: professor, mas eu não conheço, eu não tenho nenhuma relação com o pessoal da letra aqui, das letras aqui de Campina Grande. Eu disse: não, faça o seguinte,
você se inscreve e você começa a participar dos eventos e se apresenta. Eu não gosto disso, velho. Eu sou uma pessoa completamente alheia a essas apresentações. Mas eu digo, eu vou me inscrever e não vou me exibir, não vou, mas enfim. Me inscrevi, tinha mais dois candidatos, acho que dois candidatos, e vamos aguardar. Aí o professor falou, Jurani, vai ter uma posse dia tal, de fulano, vai acompanhar para tu ir se inteirando e se familiarizando com o pessoal? E aí eu comecei aí, acho que eu fui 3 posses e comecei a falar, olha, eu sou Jurani, estou com meu nome aí, se vocês tiverem interesse, meu trabalho está não sei onde. Enfim, eu acabei sendo eleito, né? Em junho do ano de 2019, tomei posse em novembro, para mim foi uma surpresa, mas claro que eles estão dando mesmo uma renovada nesses. Eu acho que tem mais acho que que é, não dois, que são mais novos que eu, mas eles estão querendo colocar uma galera assim mais jovem, que produz, enfim, é um pouco isso. Eu entrei por essa. Jureli, tu realmente não gosta de se exibir e tudo, com as escritas dessa, né, com esses pensamentos, participando lá do Paraíba Online, nem precisa se exibir, né? Só a galera ler que já o recado já chega, né? Mas para você que está nos acompanhando aqui na TV Espaço da Comunidade, estamos conversando com o professor e jornalista Jurani Clementino. E já fiz aqui várias perguntas, mais da sua história, trajetória de vida. E nós vamos falar agora do nosso tema, que é a importância de valorizar a cultura de Vaza Alegre. Mas antes eu queria aqui alguns comentários aqui, Bruno, para a gente ler. Vamos aí. Quero aqui agradecer algumas pessoas e ler alguns comentários, tá bom? Agradecer a todo mundo que está acompanhando. Vamos lá? Começa da onde? Damião Ferreira, professor Damião. Na época era uma turma com 36 alunos no terceiro ano D, no ano 2000, do Naraniú. Havia Jurani Clementino, Ireudo, Francieudo, Aldevânia e Carla. Lembra, Jurani? Lembra, Jurani? Lembro. Ireudo, Vitor, Francieudo, Edvânia, foram nossos colegas no Maria Afonsina. Eu também olhando o meu, Damião, meu colega, eu também olhando os meus textos antigos, não sei se o Damião lembra, mas eu tenho uma poesia com o nome de todos os alunos e falando um pouco da característica deles. Eu acho que foi o encerramento daquele ano. E aí eu falo de coisas assim que poderiam acontecer, o que vai acontecer com Edvânia, o que vai acontecer com fulano, com Beltrano, eu começo a pensar como vai ser o futuro dessas pessoas depois de terminado ali aquele ano. Lembro demais, boas lembranças. Bacana. Tem aqui a Josefa Sandra, ela diz como aqui, Evelyn é fã de Jurani Clementino. Sempre no Jornal da Cultura, ela fica encantada. Olha as fãs aí, Jurani. Temos também aqui a Rivani Oliveira Clementino. História muito emocionante, mas Deus é bom em tudo. Tem aqui mais um comentário. Meu irmão, cheiro, parece. O meu amigo aqui, Áurea Luiz Almeida. Me lembro bem de Jurani estudando no período da tarde, na sombra do Oitão, aqui de uma casa do pai dele, na Betânia. Só vi ele da Betânia. agarrado com um livro. É isso? A casa da Betânia foi tema da minha crônica de hoje, né? Que eu conto como foi aquilo. Uma casinha perdida, ali não tinha nada. Vizinha a casa dos pais de Áurea aí. Era uma casinha perdida no meio do nada, de frente com a lagoa, onde perto de um campinho de futebol que os meninos desciam da rua de cima para jogar bola toda tarde. E aí a gente sentava na calçada, na porta da frente ou na janela, tinha uma porta e uma janela, e ficava olhando os meninos lá brincar as bolas, e à noite os sapos cantando dentro da lagoa, era um negócio. Vinha um vento ali debaixo das bandas de Doutor Irã, porque era tudo aberto, aquelas casas que construíram ali não tinham. Final da Vila Cacilda, porque teve aquelas casas ali já no início, lá embaixo
era onde ficava, e hoje está essa casinha lá. Cara, tudo que tu vai falar é de forma poética, assim, o vento, tal. Que isso, cara? Tem aqui um comentário aqui também, aqui, ó, do professor Paulo Ricardo, meu eterno professor, e ele diz assim: fico muito feliz quando vejo meus ex-alunos brilhando por aí pelo mundo. Parabéns aos dois, né? O professor Paulo Ricardo, Jurandir. Um abraço, que maravilha. Bom reencontrá-lo. Tem aqui um comentário da Angelita Duarte. Ela diz: Jurani Clementino, não te conheço pessoalmente, mas gosto muito de você. Não perco por nada as suas crônicas. Olha aí, ó, Meu Deus. Tá vendo? As crônicas têm público aí, né? Tem audiência, que bom. Mais um comentário para me poder ir aqui para o nosso tema. Oi, Edilson Ventura, o professor Edilson. Inclusive, a poesia, né, que eu li aqui no início é da Franciele, é isso? Franciele, Né? Soares. Franciele, ela é cunhada do Edilson, do professor Edilson, né, a Franciele. Tá vendo? E vamos aqui ao comentário dele. Ele é referência para a nossa juventude. É a prova de que é possível lutar pelos nossos sonhos. Comentário aí do professor Edilson. Galera, muito obrigado pelos comentários, mas vamos aqui para o nosso tema, falar um pouquinho sobre a importância de valorizar a cultura várzea-alegrense. E, professor Jurani, eu inicio perguntando, simplifica para a gente o que é cultura. Olha, eu entendo a cultura, a partir de leituras que eu fiz, como sendo uma estratégia de autoafirmação de um grupo, de um povo, entra também num trabalho de militância, ou seja, é a partir das experiências culturais, das manifestações culturais, que essas pessoas se apresentam e levantam uma bandeira e assumem uma postura diante da vida e diante de si. Então, a minha compreensão, a minha concepção de cultura, ela está para um engajamento, para uma militância, para uma afirmação e para dizer aqui viemos, né? Qual é a nossa história, o que nós queremos, o que a gente não tolera, enfim, mas, de uma maneira bem geral, são essas experiências de grupos, de sociedades, de pessoas nessa relação consigo e com o outro, né? A cultura ela é muito a experiência compartilhada, ela é muito essa interação dos indivíduos vivendo numa sociedade, compartilhando os seus afazeres, as suas maneiras de se relacionar, inclusive. Como é que você analisa assim essa preservação da memória cultural de Varzea Alegre? E aí eu faço um comentário no seu primeiro livro, né? Vale a pena que a gente frisar que o seu primeiro livro foi justamente fazendo justiça à preservação da memória de um dos grandes colaboradores do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, que foi a biografia de Zé Clementino, que ainda é família, né? Vocês ainda são familiares um pouco distantes, não é isso? Então, você lançou a biografia dele. Como é que você vê essa questão da preservação da nossa cultura, da nossa memória, olhando um pouquinho para o nosso município? Às vezes eu fico triste com algumas coisas relacionadas à conservação e dessas questões da história e da memória, né? Eu acho que a gente está cada dia mais, infelizmente, perdendo, por exemplo, todo o meu esforço semanalmente na Rádio Cultura, com essa coluna, que vai completar agora, esse dia 17, 3 anos, ou seja, eu tenho 3 anos, toda semana aparecendo aí com as minhas crônicas. Se vocês prestarem atenção, grande parte, 99% desse material faz parte de um esforço em manter viva determinadas memórias e determinadas histórias. E eu tenho percebido que, claro, a gente tem jovens, por exemplo, se citou a Franciele, aqui e acolá aparecem jovens nas minhas redes sociais,
que tem interesse em ler sobre história, tem interesse na preservação da memória, mas isso não é a grande maioria, isso não faz parte de uma maioria, infelizmente. A gente tem perdido, inclusive por parte de alguns poderes públicos, esse esforço em preservar, porque o poder do mercado, o poder das empresas, ele acaba passando por cima de tudo que ele acha que não é rentável, né? Então, muita gente olha para experiências de preservação da memória e da história, principalmente relacionado à arquitetura, a prédios antigos, a essas coisas que deveriam, sim, fazer parte de um esforço em se manter vivo aquilo, porque não é apenas um prédio velho, não é apenas uma casa velha, mas faz parte de uma história, traz toda uma narrativa de uma experiência de vida de uma comunidade que precisa ser conhecida, e se a gente joga uma pá de cal ali por cima e acaba com aquilo, as novas gerações, se não tiverem um esforço muito grande de buscar ler, de buscar fotografias e vídeos antigos, elas jamais saberão que aquilo aconteceu. Então, é fundamental que esses órgãos públicos se interessem por essa questão, né? Tanto, ontem mesmo eu estava corrigindo um projeto, corrigindo não, lendo, né? Porque eu não sou ninguém perto da minha orientadora de doutorado, que é a professora Marilda Menezes, que ela é da UFABC, e ela me mandou, estou num projeto do CNPq com ela, e é sobre memórias de trabalhadores dos anos 60 e 70 que foram para São Paulo, e eles narrando as suas experiências em São Paulo, como é que foi aquilo, como era ir para São Paulo atrás de trabalho na década de 60, na década de 70, as dificuldades que eles enfrentaram. Então, eu tenho muito, muito cuidado, eu tenho muito zelo por essas questões da história e da memória, e eu gostaria muito que as autoridades se interessassem também por isso, valorizassem esse trabalho de resgate e de construção dessa memória. Jurani, Vaze Alegre, a cultura, ela emerge, né? A cultura é uma coisa muito forte, é uma coisa muito natural no município de Vaze Alegre. E Vaze Alegre já foi palco de grandes atores culturais. Eu poderia citar Raimundo Lucas Bidinho, agricultor, um homem que deixou uma marca na história de Vaze Alegre. Inclusive, o jornalista, professor Bruno Siebra, escreveu um livro sobre Bidinho. Nós tivemos José Leandro, que foi outro lutador social também muito grande, nessa mesma linha do Bidinho, na luta do movimento sindical. Nós tivemos o Padre Antônio Vieira, que é encantador a história do Padre Antônio Vieira, um homem que lutou muito, um homem que tentou levar um pouco do seu conhecimento para dentro da política, lutar contra os poderosos, trazer uma racionalidade para dentro da política. E a gente fica um pouco triste, porque a gente não consegue ver o legado dessas pessoas estarem de forma organizada dentro do nosso dia a dia. Nós não temos um memorial, nós não temos exposições, as nossas crianças elas acabam crescendo sem aprender sobre esses diversos atores sociais da nossa cidade. E aí eu lhe pergunto, a sociedade que não conhece a sua história, que não preserva a sua história, ela pode cometer erros do passado? Claro, uma sociedade que não tem respeito pela história, pela memória, é uma sociedade fácil de ser dominada. O que a gente vê hoje em dia é um esforço completo, institucional, para acabar com a memória e com a história. Por quê? Porque você fazendo isso, as pessoas ficam sem referência. Imagina uma sociedade que não tem referência, não sabe de onde veio, não faz a menor ideia de onde é que vai, para onde é que vai, aonde vai chegar. Então, não se pode admitir que as sociedades tenham acesso
as suas histórias e as suas memórias. Isso fortalece essa sociedade. Isso faz com que essas pessoas entendam, compreendam a razão delas ali, por que elas estão ali, por que a coisa está daquele jeito, por que as coisas não aconteceram diferente. Todo esforço em apagar a memória e a história de um povo é um esforço de dominá-lo, e fazê-lo com que essas pessoas elas possam ser muito mais fáceis de serem, como é que eu diria, virem marionetes na mão de determinadas figuras. Nós não podemos, em momento algum, negar esse direito ao conhecimento da história, porque sem história a gente não é nada. Imagina se eu não tivesse história, imagina se você não tivesse história, imagina se... Então, por exemplo, pensando em Varzea Alegre, a gente tem muita dificuldade, isso fica a dica para os poderes públicos, você, inclusive, faz parte desses poderes, talvez, a gente tem muita dificuldade de encontrar a história de Varzea Alegre disponível no mundo digital. A gente encontra, eu tenho um livro daquela, como eu não lembro agora o nome dela, mas ela tem um livro sobre a história de Varzea Alegre. Lemos, alguma coisa Lemos? Isso, exatamente. Linda Lemos. O livro da Linda Lemos, que tem alguns recortes, né, de algumas coisas sobre política, sobre economia, sobre geografia, mas eu acho que falta uma coisa muito mais bem elaborada, talvez até mais poética, do ponto de vista de uma narrativa que as pessoas pudessem viajar, sobre Varzea Alegre, disponível, inclusive, na rede, porque ninguém encontra muita coisa sobre Varzea Alegre. E já que você falou em Bidinho, né, e aí um abraço para o Bruno, jornalista igual a mim, escritor também, professor, e que soube que está aí contigo, um abraço para ele, que escreveu o livro sobre o Bidinho, né? Bidinho, a vida, a luta, a poesia. E o Padre Vieira, veja bem, que coincidência, eu em final dos anos 98, por aí, teve um concurso de crônicas também, de textos, assim, que eu escrevo, sobre Padre Vieira, e eu ganhei esse concurso aí em Varzea Alegre, e eu recebi das mãos do Padre Vieira uma comenda, alguma coisa assim. Então, eu conheci o Padre Vieira, eu não conhecia, de fato, ele, eu conheci de ver, eu não sabia a história, a trajetória, tudo isso eu conheci naturalmente depois, com leituras, mas eu fico pensando, o Padre Vieira passou por experiências muito semelhantes ao que a gente passa hoje, mas muito bravamente, né? E vem de uma corrente, quer dizer, ele fazia parte de um poder instituído, né? Que é a igreja, onde ele confronta essas posturas religiosas, inclusive indo muito bravamente contra alguns poderosos da igreja, porque ele entrou na política e ele tinha uma visão muito, muito correta, mas assim, romântica também. A gente fala romântico, mas é um romântico no sentido de que ele acreditava em coisas impossíveis do ponto de vista de uma realização de um ambiente político como Brasília, né, nos anos 60. Giurani, se a nossa sociedade varzealegrense estudasse mais Padre Antônio Vieira e Raimundo Lucas Bidinho, sem dúvida nós teríamos uma sociedade mais consciente dos seus direitos, consciente dos seus deveres. E, ao longo dos anos, eu tenho tentado dar uma contribuição para que o espaço legislativo reconheça mais a nossa cultura. O espaço legislativo foi palco já de lançamentos de livros do professor Bruno Siebra, já teve temáticas voltadas para Raimundo Lucas Bidinho, já teve comenda para o Padre Antônio Vieira, enfim, proposições nossas. E a gente precisaria, para organizar essa cultura, precisaria de um organismo que independesse de quem está no poder.
né? Como, vou dar um exemplo, é você ter uma biblioteca acoplada ali a um memorial e você ter um funcionário concursado que tivesse uma programação ali indiferente de quem está no poder. Por quê? Porque a cultura é uma coisa que ela é cotidiana. Ela é cotidiana, a nossa memória ela tem que ser preservada, mas ela tem que ser também exposta. Então, tem que ser algo que independe de política, independe de quem está no poder, vamos dizer assim. A gente tem que conseguir, num certo momento, fazer com que isso aconteça, né? Aqui em Vazeleve nós temos a Academia de Letras, né? Era um organismo que poderia enfrentar essa batalha. Eu já estive conversando com alguns membros e colocado, porque a academia ela não é um organismo, vamos dizer, político-partidário, né? Não. É uma instituição que está ali e tem o seu cotidiano, tem a sua organização, que independe de questões políticas partidárias. Seria uma instituição que poderia travar algumas batalhas nesse sentido, sabe? De fazer com que a nossa cultura tivesse, a nossa memória tivesse uma organicidade. Mas eu fiz essa pergunta para você porque a gente vê, infelizmente, em pleno século XXI, pessoas na rua pedindo intervenção militar, AI-5, e a gente fica assim, tipo, pensando, essa galera tá maluca? Ou realmente é falta de conhecimento da história, de conhecimento da nossa cultura, da opressão dos atores culturais, pessoas que perderam a sua vida porque queriam expressar a arte, né? Então, por isso que eu te perguntei se a questão de não preservar a nossa história, a nossa cultura, poderia fazer com que a sociedade pudesse cair e cometer os mesmos erros. Porque é um pouco bizarro a gente ver pessoas ocupando as ruas pedindo, como, por exemplo, intervenção militar, né? Um pouco, eu talvez tenha correspondido ao que você me perguntou, porque eu fui muito nisso. São pessoas que acho que desconhecem completamente a história e são fáceis de serem enganadas, de serem levadas a um estágio de euforia que vai contra qualquer racionalidade possível. Elas estão ali no momento de extremo, sei lá, uma coisa muito louca. Eu não consigo entender essas pessoas defendendo essas aberrações que já deviam estar, quer dizer, devem ser conhecidas, mas não devem ser estimuladas à volta. Ninguém pode pedir a volta da ditadura, ninguém pode pedir a volta da censura, ninguém pode pedir que as pessoas, que eu não possa conversar com você agora, que eu não tenha os livros que eu gostaria, que eu não leia as coisas que eu desejo, que eu não saia na rua da maneira nem no horário que eu quero, que eu não manifeste o meu pensamento. E aí é interessante pensar, refletir sobre essa manifestação do pensamento que está sendo muito confundido agora. A minha manifestação do pensamento, ela é livre, mas isso não quer dizer que eu vá atingir a dignidade e a honra e pedir também coisas absurdas contra as pessoas com as quais eu não simpatizo. Isso não faz parte de uma democracia. Uma democracia é essa liberdade de expressão, de debate, de discussão, de formação de uma opinião, mas no respeito, não pede minimamente de diálogo. Não tem como pensar isso na afronta, nem tem como. Isso são coisas que fogem do que seria o sentido de uma democracia. Quero agora fazer uma pergunta para você aqui com relação à cultura enquanto meio de vida, né? Mas enquanto isso eu queria que agradecer mais o pessoal que está aqui nos acompanhando, pedir para o pessoal compartilhar, faz lá a tua pergunta, o teu elogio. Não dá para ler tudo, mas depois o Jurani vai voltar lá, né, Jurani? Vai olhar direitinho aí os comentários do pessoal, mas curte, compartilha para que essa live chegue a outras pessoas e possam estar participando aí
desse momento tão importante, né, adquirindo mais conhecimento. Mas queria agradecer aqui a Cleide Silva, que nos cumprimenta com boa noite, a Francisca Ferreira de Moraes, lá do bairro, lá do Sítio Panelas, né? Mais alguém? Bruno Antônio Louro. Como é? Deixa eu ver aqui. Eles estão estimulados pelo gabinete do ódio, né? Acho que é falando sobre a questão dessa galera aí da ditadura. A professora Marta Iris Fernandes Siebra, Marta Siebra, fico feliz em ver vocês, meus alunos, né? Com muito orgulho. Nossos professores e professoras estão tudo atenados, viu, Jurani? Tem que fazer certo, porque senão eles vão dizer, olha, não aprenderam nada com a gente. Quero agradecer aqui também ao grande amigo, ex-vereador, outro lutador sindical, Antônio Sebastião Neto. Estamos juntos. Miguel José nos cumprimenta aqui com boa noite. Pessoal, muito obrigado mesmo aqui, todo mundo acompanhando. Obrigado pela participação de vocês. Esse momento aqui é um momento de aprendizado, né? É uma forma de mostrar que o debate está à disposição de todo mundo. Você pode se reunir com o pessoal na calçada, na casa, na rua, e bater um bate-papo legal aqui, como a gente faz na TV Espaço da Comunidade, né? Eu não sou jornalista, só sou um lutador social, mas toda semana a gente está aqui conversando com pessoas bacanas como o Jurani. Jurani, o que você acha assim da cultura? A cultura enquanto... a cultura passou de uma expressão natural do dia a dia para um meio de sobrevivência. E, infelizmente, nós estamos sofrendo aí muito aí com algumas atitudes do governo federal que vem enfraquecendo o nosso sistema de cultura, até mesmo com repressão, porque a cultura ela se manifesta de diversas formas. Isso depende muito da comunidade, da localidade, do gueto, do agrupamento. E, em algumas situações, existem atores culturais que estão sofrendo, inclusive, com a intolerância. Mas a cultura ela também é um meio de sobrevivência. Como você analisa isso em um país que ainda faz muito pouco para os seus artistas, apesar de uma vitória que teve agora, que foi uma vitória que foi um conjunto, foi uma luta, foi um conjunto muito grande que fez com que a lei Aldir Blanc fosse aprovada, né? Um socorro aos profissionais, vamos dizer assim, né? Da área da cultura. Mas eu queria que você falasse um pouco disso aqui para a gente, né? Desses atores culturais, a cultura enquanto sobrevivência, a falta de reconhecimento. Eu queria que você fizesse um mosaico aí, um recorte, e falasse um pouco sobre tudo isso, sobre a cultura enquanto meio de sobrevivência. Aproveita e fala também um pouco da questão da desvalorização da cultura. Às vezes a pessoa toca, canta, aí vai cantar num barzinho, aí o pessoal não reconhece, que isso também é cultura, né? Não quer pagar, não quer reconhecer. Fala um pouco disso aí, de acordo com a sua experiência e seu conhecimento. Eu fico pensando, inclusive pegando a Lei Aldir Blanc como sendo referência, o quanto que é difícil fazer e viver de cultura em nosso país. Quando você vai ver os critérios para que essas pessoas recebam esse auxílio emergencial, que veio através dessa lei, né, de autoria de Benedita da Silva, mais 23 deputados, você fica pensando assim, caramba, as pessoas conseguem viver produzindo cultura? Como assim? É muito louco, porque é muito pouco que elas... É uma questão de uma militância, é uma questão de você dizer, caramba, eu faço isso porque eu vivo não com o salário, eu vivo com a realização pessoal do fazer. Eu me realizo, eu sobrevivo, porque se eu deixar de fazer isso, eu morro. Não é o que eu ganho com isso que me dá o alimento, ou me veste, ou me dá uma condição de vida digna. É simplesmente o fazer. Então, eu digo isso como um cara que produz material cultural, né? E que não vivo a partir do material ou da renda que eu tenho por esse material.
Eu digo aos meus alunos, os alunos adoram porque tem um professor que é escritor, que é poeta, que é não sei o quê, que faz parte não sei de onde, que tem doutorado não sei aonde, e eles ficam meio deslumbrados com isso. Eu digo, meninos, no dia que vocês não me quiserem mais na sala de aula, eu não pago mais as minhas contas, porque são vocês que me dão o salário. Eu não ganho dinheiro com essas outras coisas, elas são ótimas, eu me realizo. Se eu deixasse de fazer meus textos, de publicar as minhas crônicas, de sonhar com um novo livro, de produzir um material, eu ficaria muito triste, eu ia viver de cachaça só, que eu não gosto de cachaça, eu ainda tomo cerveja. Então, essas questões, elas são muito sérias, elas são muito complicadas, assim. Viver de cultura hoje nesse país já não era fácil, e hoje está 1000 vezes mais difícil, porque os outros governos poderiam até não dar apoio à cultura, mas entendiam, de certa forma, que aquilo tinha um significado social, um significado pessoal, tinha uma importância. Agora a gente tem uma espécie de tem uns governos que veem na cultura um perigo, assim, né? Você ser artista hoje no Brasil você ser um marginal, você ser olhado como se fosse um cidadão de perigo, como você oferecesse risco à sociedade. E isso não é bom, isso não é legal. Os critérios para se receber esse auxílio da Lei Aldir Blanc, eles são assim, você não tem nada, né? Você não faz nada, né? Você está passando fome, né? Então pega R$ 500 e vai sobreviver. Assim, eu digo é um avanço, é uma conquista, não deixa de ser uma conquista, mas é muito pouco, e é muito criterioso, e não é fácil, velho. Viver de cultura não é fácil. A gente sabe a dificuldade para lançar um livro nos formatos tradicionais, do livro impresso. O Bruno sabe que acabou de lançar o livro do Bidinho. Eu sei desde 2013, quando eu fiz o Zé Clementino, né? E aí eu não tenho falado sobre essa questão, mas e até tenho. O Zé, eu acabei de falar com a editora, quer dizer, na verdade já está na gráfica, né? O Zé tem uma segunda edição que eu sonho desde 2014, que foi quando acabou o livro. Ele saiu em 2013, em 2014 não tinha nada, eu comecei a trabalhar num projeto novo, com novos capítulos, revisando algumas coisas, colocando novas histórias, e ainda está na luta, deve sair daqui para o final do ano. Me disseram que até o dia 15 estaria pronto. Mas não é fácil, não é. Eu conto isso não para desencorajar, mas para dizer, essa é a realidade que a gente vive, essas são as condições que a gente tem para trabalhar, e a gente não vê muito incentivo por parte de setor quase nenhum. Jurani, é uma reflexão assim chocante, né? Porque você acaba se deparando com uma triste realidade, né? Até chega, é um avanço, como você falou, mas chega a ser até um pouco humilhante, né? Chega até a ser um pouco humilhante para quem produz cultura, para quem vive da cultura, para quem nos faz a gentileza de fazer a cultura existir. Chega a ser até humilhante em busca de um auxílio desse, né? Porque você não pode ter nada para poder ter acesso a quase nada, né? E aí a gente pensa em quantos Aldos que existem por aí, escrevendo e guardando a sua folhinha dentro do bornó, lá dentro da gaveta. Quantas e quantas pessoas, né, Jurandir? Não tem aí... Você falou no Bruno, e eu às vezes acabo citando ele aqui, porque ele faz parte da nossa equipe, é um colaborador, e eu acompanho ele, e ele é músico também. Aí para gravar uma música num estúdio, gasta uma grana,
Aí, para você colocar nas plataformas também tem um custo, mas tudo isso é uma realização pessoal, porque se fosse para viver, não daria para viver disso, né? E você também traz hoje esse depoimento, né? Então, eu queria me solidarizar aqui com vários e vários atores sociais que produzem cultura e que estão com seus escritos, a exemplo do seu pai, guardados, porque não existe uma perspectiva, e muitas das vezes, de reconhecimento, uma oportunidade para você publicar um livro, e aí a história se repete, né? Porque o seu pai vivenciou isso, mas a gente tem a Franciele lá no Maridos Carlos, que está escrevendo. Inclusive, eu queria, depois eu vou passar o contato dela para você, que eu quero que você dê uma incentivada a ela, né? Uma orientação. Então, tem o seu pai que vivenciou isso, mas tem a Franciele também, que é de uma nova geração, está lá no sítio e também está, por enquanto, só guardando a sua produção. Mas não podemos desanimar e nem vamos continuar, né? Não vamos desanimar, vamos seguir. É um relato de uma realidade, de uma experiência que é particular, mas é muito coletiva também. É uma experiência que eu acho que muitas pessoas vivenciam. Nós não podemos desanimar. Eu contei isso só para dizer qual é a situação, de fato, que existe em se tratando de valorização da cultura local, regional, etc. Jane, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas antes de terminar, calma, pessoal, quando eu falo que está chegando no finalzinho, o povo começa a sair, calma. Antes da gente terminar, Juliane, o que significa isso aqui para você? Eu sou a voz de muita gente, pessoas simples que gostariam de falar algo e muitas vezes não sabem como dizer. Para mim, isso é resistir. Quero dar voz aos silenciados, aos vencidos. Olha, isso é trecho do meu texto de posse da Academia de Letras de Campina Grande. Eu falei isso por quê? Porque eu tenho percebido, pelo esse feedback que eu recebo, por essas interações que as redes sociais nos permitem hoje, que as pessoas se identificam muito com as histórias que eu conto. E que, em grande medida, elas gostariam de contar essas histórias, porque essas histórias também são delas. Elas também fazem parte disso. E aí, eu me senti nessa autoridade de dizer que eu sou a voz dessas pessoas, porque eu tive essa oportunidade de saber, quer dizer, desenvolvi esse hábito da escrita, conseguir esses espaços de divulgação, e eu acabo fazendo isso pensando em, por exemplo, quem seria o vaqueiro que vai estar no meu texto, quem seria a rezadeira que vai se identificar com a minha escrita, quais seriam esses personagens, e em algumas vezes eu dou nome a eles, porque eu sei que eu conheci, que alguém me contou, que eu ouvi falar, mas quando eu não tenho esses personagens, eu fico pensando, tem alguém que se identifica com isso porque passou por isso, porque viveu isso, e porque tem na memória essa experiência. Então, é assim que eu acho que eu tenho dado voz a essas pessoas que depois vão chegando, que vão contando, aquele teu texto, aquela tua crônica sobre isso, aquele teu livro que fala sobre isso, caramba, eu me identifico muito, eu fecho os olhos, eu viajo. Então, é nesse sentido que eu acho que eu acabo sendo um pouco essa voz dos silenciados, e muitos que são silenciados mesmo, de não terem, quer dizer, até sabem escrever, mas não encontrarem esses espaços para divulgar os seus trabalhos, outros que nunca tiveram a oportunidade de ir à escola, que têm na memória as suas vivências, as suas experiências, e às vezes não sabem contar aquilo de maneira mais detalhada, e eu acabei desenvolvendo isso, e gosto de fazer isso, e as pessoas se identificarem também. Juliane, eu gostaria assim, de agradecer a você por essa oportunidade. Eu que me sinto feliz e honrado em poder conversar com você.
em poder bater esse bate-papo aqui fora da caixinha, sabe? Eu sinto falta disso, porque a gente vive uma sociedade tão, sei lá, ora muito polarizada, ora muito alheia, e a gente acaba não se encontrando nessa sociedade. Porque quando a sua mente, você abre a sua mente, você não consegue, às vezes, encontrar um espaço de discussão legal. Então, você fica vagando, vagando. Então, quando você encontra alguém para bater um bate-papo fora da caixinha e ainda encontra um monte de adeptos, né? Nós estamos com 50 pessoas nos acompanhando. Obrigado, pessoal. E eu fico muito feliz. Eu quero aqui, ó, te dar um abraço virtual, ó. Sinta meu abraço. Muito obrigado por essa oportunidade. Fiquei muito feliz em bater esse papo legal com você. A sua história é uma história muito linda, é uma história de superação. É, sem dúvidas, um exemplo para a comunidade vazalegrense, para os seus alunos. Eu tenho certeza, muita certeza mesmo, que a dona Fátima e o seu Aldo, sempre, em todo momento, terão muito orgulho desse filho, seus irmãos, nem se fala, também tenho certeza que tem muito orgulho desse irmão. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, eu é que me sinto bastante lisonjeado pelos elogios, quero agradecer pelo convite. Eu gosto muito, principalmente em dialogar com as pessoas da minha cidade, né? Com as pessoas de Vaza Alegre, e fiquei bastante feliz. Você havia me convidado anteriormente, mas eu estava lá no sítio, eu não sei se a internet de lá iria funcionar, e eu disse, não, deixa eu voltar para Campina, porque a internet lá não é boa, mas eu acho que dá para a gente fazer esse papo legal, e foi muito bom, estou muito feliz, agradeço demais pelo convite, parabenizo pela iniciativa, mando um abraço para todos os meus familiares, as pessoas que também me escutam, toda Vaza Alegre, e aí hoje a gente não tem mais essa coisa de ser local, né? Tem muita gente em todos os lugares do Brasil conectados à rede, acompanhando esse nosso bate-papo e outras coisas também que a gente produz. Então, vai o meu abraço lá para seu Aldo, dona Fátima, que estão sempre preocupados. Será se o coronavírus já pegou o Jurani? Não, ainda não. Espero que não também, né? Então, espero passar esse momento lamentável que a gente está passando e a gente voltar a uma vida mais ou menos normal, me encontrar com essas pessoas aí de Vaza Alegre, promover um debate também aí nesses espaços de poder, nessas instâncias que trabalham com essas questões de cultura. É uma coisa que eu gosto muito de falar, com a qual eu, inclusive, trabalho, e é isso, né? Sempre estou à disposição, e muitíssimo obrigado e parabéns pela iniciativa. É isso aí, galera. Hoje, nosso bate-papo com o professor jornalista Jurani Clementino. Muito obrigado a você que esteve nos acompanhando aqui na TV Espaço da Comunidade, lugar de transformação política e social. O nosso encontro está marcado na próxima sexta-feira, às 18 horas, um novo convidado, um novo bate-papo, um novo aprendizado. Quero agradecer a nossa equipe técnica, Bruno Siebra, Joaquim Anderson. Muito obrigado, boa noite, até o próximo encontro.